Todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, Maria Luísa vai fazer a nossa palestra sobre Fora da Caridade não há salvação. Vou ler a nossa mensagem do dia, do livro de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Capítulo 24. Cristo é o governador espiritual da Terra e encontra-se aqui desde a formação do planeta, presidindo. Não há ninguém com autoridade superior a dele, com exceção de Deus. Cristo é a face do Pai Celestial para os homens. É o Espírito escolhido por Deus para nos servir de guia e modelo. Ninguém deve julgar perdido, pois Jesus é a nossa bússola. Ninguém se deve dizer sem conhecimento do que fazer e como agir, pois Jesus é o nosso modelo. Como diretor planetário, guia e modelo da humanidade, em cargos recebidos das mãos de Deus, Jesus tem poder sobre a terra, tem poder sobre todos nós. Quem deseja tocar o Cristo precisa fazê-lo com a confiança de que será amparado e conduzido por sua vontade. Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos o seu coração. A confiança é poderosa ponte que nos une a Jesus. O poder do Mestre é exercido pelo amor, e quando nos entregamos ao amor, Jesus opera maravilhas em nós. E assim, neste período, pedimos tuas bênçãos para a tarde de hoje, para Maria Luísa, para todos nós aqui que estamos aqui. Que cada palavra nos caia com bênçãos em nossos corações. Porque Jesus, como nosso irmão, mestre e guia, sempre nos mostra o caminho certo. Só depende de nós segui-lo e fazer o que é certo. Muito obrigada por tudo, Senhor, que nos dá. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos, por favor, quem estiver com o celular, que desligue, tá? Muito obrigada. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né? Como a nossa amiga já falou, mas eu falo de novo porque é muito bem-vindo chegar à nossa casa espírita, né? A gente sente assim uma paz interior muito gostosa, porque antes que nós cheguemos aqui, a espiritualidade já preparou esse salão para receber a todos, e com certeza tem alguns aqui, né? Alguns espíritos trazendo os desencarnados também para assistir a palestra, porque é assim que funciona, né? O plano espiritual trabalha tanto aqui quanto de lá para cá, daqui para lá. A gente sabe que existe esse trabalho da espiritualidade. Então, essa nossa tarefa, falar sobre fora da caridade na salvação, quando vamos encontrar no Evangelho algumas passagens de Mateus, de Lucas, de Paulo aos Coríntios, falando sobre caridade, né? E aqui fala Mateus fala, né? Da separação das pessoas, né? Quando Jesus diz que o rei, ele foi separar, né, os bodes das ovelhas. Então, esse ensinamento é uma caridade. Por quê? Porque a gente tem que saber separar aquilo que nos serve, porque a primeira caridade nós temos que fazer conosco. Se nós não somos caridosos conosco, não vamos saber ser caridosos para ninguém. Então, essa mensagem que Jesus deixou, né, através de Mateus, quer dizer que nós temos que saber o que vem para nós de certeza e aquilo que nós podemos aproveitar, fazendo não só caridade por nós,
mas para todos aqueles que possamos fazer. E a outra passagem também, quando Jesus fala, através também de Mateus, que quando estive nu, me vestiste, vocês já escutaram essas frases, esse contexto aqui, né? Que quando Jesus disse, né? Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando estive nu, me vestiste. Quando estive doente, foste me visitar. Esse ensinamento, o que nos vem a nós? Será que a caridade nós temos que fazer só dentro da nossa casa, com os nossos, conosco, ou fora da nossa casa? Claro que dentro, do lado de fora da casa e fora também para todos. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer uma caridade tão simples, né? Você às vezes, hoje mesmo eu encontrei uma pessoa que eu vinha para cá, eu não posso perder a hora de chegar. Mas como eu tinha um tempo ainda, a pessoa parou, conversou comigo, falando lá um problema, contando tudo, e eu fiquei ouvindo. Aí, ao mesmo tempo eu pensei duas coisas. Meu Deus, não posso me atrasar. Depois eu lembrei, não, eu tenho que fazer. Já que eu vou falar de caridade, isso aqui é uma caridade, eu tenho que ouvir. Eu tenho que prestar atenção e tenho que dar atenção ao que ele está falando. E é isso que acontece muitas vezes. A gente deixa de ouvir a pessoa, porque a pessoa às vezes não quer nem nada, ela não quer saber de dinheiro, de se você tem, se você vai dar. Ela quer ter ouvido para ela falar, para ela poder se abrir, né? Fazer aquela catarse dela, porque ela está necessitada daquilo ali. E muitas vezes a gente diz, eu estou com pressa, agora não posso, vai embora. E aí a gente pede uma oportunidade de fazer uma caridade, né? Então é o que Jesus disse. Quando nós temos, aquilo aparece na nossa frente, nós sabemos que é o momento de nós prestarmos atenção a esse ensinamento de Jesus. Fazer aquilo que Jesus nos ensinou tantas vezes, o amor. Projetar o amor naquilo que nós vamos fazer para aquela pessoa. Não dizer, eu tenho que fazer caridade? Bom, mas eu estou aqui na casa espírita, eu tenho que fazer caridade, mas eu vou fazer caridade, né? Eu vou trazer cesta básica, eu vou doar dinheiro, agora tem negócio do elevador, vou doar dinheiro. Não deixa de ser uma caridade, é uma ajuda muito grande. Mas será que aquilo ali provém de um coração que está aberto para uma caridade verdadeira, ou é aquela coisa do servilismo, né? Materialismo? Eu posso, vou fazer, enfim, acabou, não sei o que vai ser daquilo ali. E não é bem assim. O que nós fizermos, nós temos que fazer de coração. Mesmo que seja uma coisa tão simples, não é? Parar para ouvir alguém, fazer uma coisa qualquer que a pessoa goste. Quantas vezes, né, a gente sabe de uma pessoa de idade, né? Assim, na minha rua, acho que a mais idosa sou eu mesmo, não tem muito idoso lá não. Mas, às vezes o idoso fala assim, tenho tanta vontade de comer um bolo, mas eu não sei fazer, eu não tenho as coisas. Aí você tem aquela condição, olha que coisa maravilhosa, você fazer um bolinho e levar para aquela criatura, como é que você vai se sentir bem? Eu me sinto bem. Com tudo que eu possa fazer para alguém, eu me sinto muito bem. E é assim, porque a caridade, ela não está disposta só no dinheiro, de jeito nenhum. A gente tem disposição de caridade em muita coisa. No falar, nós temos que ter caridade. O que eu vou falar para o outro? O outro me ofendeu. E eu vou descer o pau também. Falta de caridade. Porque o que o Espiritismo nos ensina? O que Jesus nos ensina? Amar o vosso próximo como a vós mesmos, a Deus primeiramente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós temos esses dois ensinamentos na nossa frente, na nossa vida, a gente tem que saber como vai falar com o outro. E também pensar, será que eu gostaria que o outro falasse isso para mim? Será que seria bom eu ouvir o que eu quero falar para ele? Então, é caridade. Tanto ouvir como falar. Olhar, gente, olhar é caridade também. Aí você olha para uma pessoa e fala assim,
Deus que me perdoe, que pessoa horrorosa. Eu mesmo já fiz essa falta de caridade hoje, viu? Deus que me perdoe. Fiz sim, com aquele jogador da Noruega enorme lá, que parece um gigante. Falta de caridade. Mas aí eu vou pular isso aí. Mas a gente falta com caridade também no olhar, porque a gente olha para uma pessoa e julga aquela pessoa pelo que ela está vestindo, pelo que ela está se apresentando, não é? Pelo que ela às vezes fala. E isso está errado, nós não temos esse direito. Porque como assim eu falo de alguém, alguém vai fazer também comigo. Então é bola trocada, a gente tem que lembrar isso. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Tanto espia um quanto paga o outro também, não é? Então é o que Jesus quer de nós, que nós tenhamos essa possibilidade de fazer, saber o que é a caridade. Caridade é servir de coração. Caridade é doar aquilo que você possa de melhor para alguém de coração. Então, é o caminho certo que Jesus nos deixou. Então, aqui você já ouviu falar do nosso samaritano, né? Da história do samaritano, que passa um levita, passa um outro, né, o sacerdote, e ninguém faz nada pelo pobre coitado do samaritano que está lá jogado, todo ensanguentado, todo ferido. E aí a gente fica pensando, eu faço essa pergunta para mim: será que se eu passar e ver uma pessoa caída no chão, não precisa estar ensanguentado, o que eu vou fazer? Eu vou passar adiante, vou deixar para lá? Ou eu vou pedir socorro para aquela pessoa, se caso eu não possa fazer o socorro para ele? Não é isso que nós temos que fazer? A gente tem que lembrar desse samaritano aí. Porque samaritano, esse exemplo, quantos samaritanos existem na nossa existência, no nosso caminho? Não é aquele que está jogado no chão ferido, mas é aquele que precisa da nossa ajuda, do nosso colo, do nosso carinho, da nossa atenção. É um samaritano, é uma pessoa que está necessitada de algo. E é esse ensinamento que a gente tem que lembrar. Porque nós muitas vezes somos o levita, que passa e ainda acha horrível, feio, o outro está lá jogado. Nós somos assim também, né? Ou então o sacerdote, que talvez a gente passe, né, faça uma prece, né? Vou fazer uma prece para essa criatura, tadinha, está jogada no chão. Mas aí a prece vai ter valor, sim, né? Porque a prece sempre é bem-vinda ao coração de Jesus. Mas e o que eu fiz depois? Larguei ele para lá, né? Mas ele estava bêbado, estava todo sujo. Mas eu não posso fazer nada por ele, mas eu posso chamar a guarda, eu posso chamar alguém que possa acolhê-lo. Isso que a gente tem que pensar, né? Nunca deixar de fazer, porque aqui no Evangelho, qual é o maior mandamento, né? Que os fariseus perguntaram a Jesus, né? Testando Jesus. E o que Jesus diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então é isso. Tudo que a gente faz, a gente sabe que tem uma resposta depois. Se eu estou fazendo bem, se eu estou buscando melhorar o meu lado de caridade interior comigo e com alguém, eu estou melhorando, eu estou no caminho do bem. Mas, se eu acho que eu posso fazer caridade só para quem me interessa, porque muitas vezes a pessoa se interessa. Eu vou ajudar fulano porque ele sempre me dá alguma coisa. Tem gente assim, né? Eu vou fazer isso assim porque, sempre ganho algo lá, ele me dá um dinheiro, então ele me dá um presente. Isso pode ser caridade, mas supérfluo, né? Assim, por alto. Porque quando a gente faz alguma coisa, o melhor que a gente faz, existe uma palavra bem certinha, esqueci. Essa é a caridade. O que Jesus fazia? Ele fazia caridade e passava. Ele nunca registrou nada. Tanto é que o nosso Evangelho, todas as mensagens de Jesus vieram através dos apóstolos, através dos discípulos dele, né? E não ele escreveu nada. Jesus não deixou nada escrito.
Mas os discípulos registraram justamente por quê? Para mostrar que Jesus deixou tudo de melhor, para que ele queria que nós seguíssemos, né? Então, por isso os discípulos, os apóstolos dele, sempre deixaram. E aqui, Paulo também fala, né? Que se ele tivesse todas as línguas dos homens e não tivesse caridade, nada seria, né? Se ele fosse como um símbolo um bronze que soa e um símbolo que retine, também nada seria sem caridade. Então, o que quer dizer isso? Você pode ser grande, você pode ter todas as condições do mundo, mas se você não tiver caridade, você não tem nada, você não é ninguém. Porque a caridade, ela é imposta na nossa vida desde o nosso nascimento. A caridade da mãe que nos recebe, né, já no plano espiritual, o pai, a mãe, isso é uma caridade. Que muitas vezes aqueles pais escolhem os filhos, alguns escolhem, alguns recebem como imposição, precisam de fazer aquela caridade, necessitam de estar com aqueles seres. Então a nossa caridade já começa assim, né? Nosso pai, nossa mãe, que fazem tudo por nós, que trabalham, que lutam para manter a nossa vida toda. E a nossa caridade para eles é retribuir em gratidão. E muitas vezes a gente não retribui, né? Muitos filhos não retribuem com gratidão, esquecendo que é uma caridade. Ah, mas o meu pai e minha mãe têm obrigação de pedir para nascer. A gente ouve isso, né? Mas não é verdade. Primeiro que a gente pede urgentemente para nascer, porque a gente tem que voltar para resgatar o que está devendo. E segundo, que nós temos que sentirmos felizes de alguém que vai nos receber como pai e mãe. Então, é a troca que nós temos, né? Eu faço uma coisa para alguém, alguém vai fazer por mim. E a caridade de uma família é constante. É um unindo com o outro, um ajudando o outro, que tem que ser assim. Porque família também é caridade um com o outro, né? É saber ouvir, é saber respeitar o outro. Se o outro não está tão bem, procure conversar, procure dialogar de alguma forma. E se ele não quer ouvir nada, entre em prece por ele. É a caridade, né? Então, nós temos que sempre lembrar de que salvação é na caridade. Então, aqui no nosso o oitavo parágrafo, fora da caridade, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Então, fora da caridade não há salvação. Assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma. Fora da igreja não há salvação. Porque muitas vezes, né, na igreja católica, né, eu fui católica, a gente sabe como que é o ritual católico, como é dirigido tudo. E a gente não vai dizer que lá não há caridade. A gente não tem esse direito de julgar. Porque muitas vezes, muitas instituições religiosas, né, católicas, protestantes, evangélicas, eles têm uma condição de caridade, né, uma forma de fazer caridade. Os nossos ídolos, né, no Brasil, aí para fora, né, as pessoas muito abonadas, né, com nome de poder, fazem muita caridade. E muitas vezes ninguém sabe, né? Nosso Ayrton Senna, quando faleceu, é que todo mundo foi saber da instituição que ele mantinha. Então, são formas de caridade que a gente pode fazer no silêncio. Porque o silêncio também é caridade. Porque se alguém vem para falar alguma coisa comigo, né, naquela ânsia, aquele entusiasmo demais, né, para não falar que vem xingar, né, a gente usa o silêncio. Mas o silêncio interior e mental. Porque se eu estou em silêncio, de voz, mas o meu cérebro está dizendo, canalha, pessoa horrorosa, enchio, mentalmente, pronto, já perdi o meu acesso à caridade. Então, o silêncio interior também
a gente pode fazer isso com as pessoas que têm a infelicidade, muitas vezes, de não saber, não tem conhecimento de nada. Então ele age por impulso, ele age naquele momento, porque é assim que ele foi, às vezes, educado, é assim que ele, às vezes, foi ensinado por outras pessoas, e ele age daquela forma. Mas nós não vamos educar ninguém. Com o tempo, aquelas pessoas, né, mais arredias, vão entender, vão passar por situações na vida que vão compreender o que é ser melhor, o que é ser gentil, o que é poder ouvir as pessoas, o que é poder contar, às vezes, um problema de um para o outro, para poder abrir um espaço, né, de entendimento com aquela pessoa, né? Então, quando aqui a instrução dos Espíritos nos fala, fora da caridade, na salvação, através de Paulo, né, o apóstolo. Porque Paulo, vamos lembrar da situação de Paulo. Muitos de vocês sabem como foi a vida de Paulo. Paulo foi exímio, mas muito, muito bravo, né, contra o Jesus, os ensinos de Jesus. Ele tinha aquela mania, né, ele queria que tivesse uma ordem maior e que Jesus fosse também uma pessoa da qualidade daquele tempo, que Jesus não era, né? Então, o que acontece? Ele não matava, mas mandava matar. Ele não açoitava, mas mandava açoitar. Então, ele fez muita coisa pelas pessoas, mas amando dele. E com o tempo, ele foi desgastando aquilo. E Deus, né, lógico, Deus sabe de tudo. E Jesus queria muito que ele mudasse aquela condição dele. Porque no fundo ele não era mau. Vocês acham que existe pessoa má, mas má criada má? Não existe. Porque Deus não criou ninguém mau, ninguém para maldade, né? A vivência é que muitas vezes faz com que a pessoa saia desse equilíbrio do bem. Então, quando Paulo, né, cai do cavalo, né, e que ele vê aquela luz, né, aquela luz brilhante, que era a voz de Jesus, né, Saulo, Saulo, né, que fazes da tua vida, né, que queres de aliás, ele fala para Jesus, que queres de mim, Senhor. Quando ele sente que é aquela voz, porque Jesus dizia, por que me persegues? Por que ele perseguia Jesus? Porque ele não queria que o povo tivesse aqueles ensinamentos. Por que ele achava? O povo ia ficar todo, né, muito manso, muito, assim, como se diz, dirigidos, né, tudo para o bem, para a coisa boa, não ia mais para querer matar ninguém, não queria mais isso, não queria mais aquilo. E não era bem assim. Jesus queria mais que ele se tornasse aquela pessoa que no interior dele existia. E Paulo sofreu muito, foi muita coisa que ele sofreu, muita judiaria. E a caridade dele maior foi o silêncio. Ele silenciou diante das maldades que faziam com ele, porque ele sabia, eu estou pagando, na verdade, aquilo que eu deixei tão errado no meu caminho. E ele conseguiu, né? Ele fez na vida dele, teve aquele martírio todo, mas ele conseguiu, e ele foi considerado, né, o grande apóstolo do Espiritismo, né? Então, essa mensagem aqui é toda dele. Meus filhos, na máxima, falando da caridade na nossa salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, caminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los eis pelo perfume de caridade que espalha em torno de si. Então, esse trechinho aqui já dá para a gente entender muito bem, né,
O que faz com que nós tenhamos a caridade e por que a caridade nos traz a salvação? Porque são os nossos destinos. Nós temos um destino. Qual é o nosso destino? A salvação. Como será essa salvação? Como eu vou fazer a minha salvação? Como eu vou praticar na minha vida a minha própria salvação? Lógico que eu não vou sair daqui, deixando tudo para trás, saindo igual um anjo, criando asinhas e paguei tudo, vou embora. Não é bem assim. A gente vai levar muita coisa para consertar. Mas pelo menos a gente vai estar salvo daqueles pesos maiores que nós tínhamos. Porque Deus é misericórdia divina. E Ele permite, diante da vida que nós temos, o tempo que nós temos para nos melhorarmos daquilo que ainda temos de tão pesado na nossa existência. Então nós temos tempo. E o tempo também é caridade. Porque toda vez que eu evito um tempo para alguém, aquele alguém que precisa de um tempo, estou faltando com caridade. E a salvação, muitas vezes, ela não vai salvar tudo, mas ela é um caminho onde nós vamos trilhar para muito tempo receber essa salvação eterna, que é a perfeição. Então, no final, ele diz, meus amigos, agradecer a Deus por haver permitido que pudessem gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela nos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Então, olha só, quando ele fala aqui, que sem embargo da seita, quer dizer, não importa se a pessoa tenha outra religião, porque religião não salva ninguém. Eu sou espírita, então eu vou ter um cantinho lá maravilhoso, estudei muito, pratiquei caridade, nossa, eu fiz muita coisa boa, vou ter meu cantinho lá. Pode ser um cantinho, mas depende do cantinho também, Porque não é porque eu estou numa doutrina espírita que eu já estou salvo de tudo que eu tinha. E outras religiões também, outras seitas, religiões, também sabem disso, que nós temos um caminho árduo a seguir. Então, alguns acham que vão passar para o céu, eu vou para o céu porque eu fiz tudo que eu devia, tenho um canto lá no céu, até comprei meu cantinho no céu, está lá comprado. Não é bem assim. Jesus não exige, Deus não exige nada de nós. Deus não precisa de nada de nós, tanto Ele não precisa que nós somos criaturas dele, criados por Ele, e que Ele tenha misericórdia sobre nós. Nós poderíamos ser uma marionete na mão de Deus, Deus dizer, faz, não vai, faz, não é. E não é bem assim. Ele cria aquele ser simples e ignorante para que nós desenvolvamos a tudo aquilo que é necessário para a nossa vivência. E nós, fazendo isso, nós vamos nos salvando de muita coisa, salvando os infortúnios da vida, porque a gente também tem uma mania muito feia, muito ruim, falei a gente, porque todos nós temos talvez esse defeito, a reclamação. Reclamar é uma grande falta de caridade, em especial por Deus. Por quê? Porque se Deus é misericórdia, eu tenho minhas dívidas, Ele permitiu de eu estar aqui para resolver o meu problema, e eu vou reclamar da vida que eu tenho, vou reclamar do que está me acontecendo, é falta de caridade comigo e essa ingratidão a Deus, porque não é Deus que quer que eu sofra, nós não nascemos para sofrer, nós estamos às vezes sofrendo porque o sofrimento ele é um passo bem grande para a nossa salvação. E a gente reclama, a gente xinga, a gente briga, muita gente fala, que Deus é esse? E não é bem assim. Deus é onipotente, é misericordioso,
é um Pai de amor imenso por nós. Então a gente tem que entender, ser grato e ser caridoso conosco primeiramente, para não falar certas coisas. Então aqui no Livro dos Espíritos também que eu trouxe, deixa eu ver aqui. Na pergunta 886, eu não vou ler a pergunta nem a resposta, vou ler só a explicação de Kardec. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Essa é a instrução de Kardec, né? Sobre essa pergunta, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então, ali a resposta sempre fala em benevolência, amor e caridade. Então, nós sabemos que os ensinamentos são todos ao nosso caminho para que nós possamos realmente entender o que eu devo fazer para ser caridoso, o que eu devo prestar contas diante da minha própria pessoa, daquilo que eu faço no dia a dia, no meu dia a dia. Será que hoje eu dei um bom dia com alegria? Será que eu dei um abraço verdadeiramente feliz com aquela pessoa, passando uma energia boa? Ou eu dei porque assim, encontrei, que eu vou fazer, porque senão ela vai reparar que eu não abracei, né, você? Mas eu abracei. Então é assim, a gente se preocupa muito naquilo que está para fora, mas nós temos que nos preocuparmos com aquilo que está interiormente dentro de nós. O que eu sou, o que eu preciso melhorar. E nós não fazemos essa caridade conosco. A gente muitas vezes diz, eu sou assim mesmo, o meu jeito é esse. E ponto. E não é verdade. Nós não nascemos para ser desse jeito. Nós estamos trazendo um jeito todo errado muitas vezes. Mas que nós estamos com o tempo, com a doutrina espírita ou com outras religiões que sejam, para nos melhorar. É a nossa obrigação, é a nossa caridade. E a gratidão para Deus, porque a permissão que Ele nos dá, muitos lá não estão tendo. Né? Dizia Chico, no tempo de Chico, que a fila são milhões de espíritos para reencarnar. Agora deve ser 4 trilhões, né? Porque o tempo já passou bastante. Então a gente tem que pensar nessa caridade que Deus fez por nós, que Ele permitiu de nós estarmos aqui, para que nós resgatemos as nossas diferenças. Então, quando Kardec fala ali, nunca diminuir aquele que é menor, que é inferior, que está mal vestido, que está sujo. Eu já acho que eu já falei isso, mas eu vou contar de novo, porque isso foi uma história que me causou uma emoção muito grande e eu nunca vou esquecer isso. Nós fomos naquela viagem a Uberaba, né, lá em Chico. E aí, Chico sempre fazia a prece em volta do abacateiro. Lá tem um grande abacateiro, né? E nós fizemos um círculo para fazer uma prece, né? Para as pessoas falarem alguma coisa, né? E, quer dizer, estou falando besteira. Não era Chico que estava lá não, gente. Chico estava só na cabeça. Nesse tempo, Chico já estava muito velhinho, muito, sabe? Nós fomos visitar Chico, sim, mas ele não estava na sombra do abacateiro. Então, nós fizemos aquele círculo de pessoas e o Antônio, que coordena esse grupo, né, de visita, ele falou assim, vamos fazer uma prece para que nós comecemos a falar dos trabalhos, né, conversar com as pessoas. Nisso, entrou um rapaz, do nada,
em termos para nós, né? Mas tinha alguma razão. Um rapaz de rua, descalço, sujo, bem sujinho, tadinho. Entrou, ele puxou a mão assim da pessoa que é onde ele queria passar e olhou para o Antônio e falou assim, direto para o Antônio, olha só o problema, né? O senhor falou em prece, eu estava aqui fora, eu ouvi. Eu quero fazer essa prece. O Antônio podia dizer, né? Falta de caridade, né? Mas assim, você desculpa, mas aqui é um grupo, né? A pessoa que já vai fazer a prece poderia falar, não é? Mas o Antônio não fez isso. Ele usou de uma caridade. Nossa, gente, aquilo me emocionou muito. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, Antônio realmente demonstra o espiritismo nesse momento. E aí Antônio fala, pois não, meu irmão, fica aqui no meio, pode fazer sua prece. Gente, o rapaz fez uma prece. Era um espírito que estava ali com aquela criatura. Ele falou da caridade, ele falou do amor ao próximo, ele falou das pessoas de rua que precisam muito de ajuda, que nós deveríamos rezar muito para esses pobres de rua, não pela falta de comida, de roupa, de nada, mas pela pobreza de espírito, pela droga, que ele falou muito isso. Ele fez uma prece maravilhosa. E no fim da prece, ele diz assim, ele falou assim, isso é que eu guardei muito, nunca vou esquecer. Ele diz assim, acabou a prece, ele acabou de falar a prece, ele olhou para o nosso grupo, foi virando assim, em círculo, e falou assim, falo para vocês uma coisa, sejam caridosos, porque Deus quer vocês limpos. Assim. E saiu. E aí saiu, e a gente foi dizer, o Antônio ainda falou, mas eu podia falar com ele para ele esperar. O Antônio saiu, cadê o rapaz? Sumiu. Pode ter sido um espírito que se materializou ali, a gente não sabe, porque o grupo está todo formado em prece, né, em vibrações, ou mesmo aquela criatura que veio, fez o papel dele e foi embora. Mas olha o que ele falou, para nós sermos limpos. O que ele quis dizer? Para que nós tiremos de nós essas coisas, esses miasmas que nós temos ainda, do orgulho. Porque quem tem orgulho, a vaidade, perversidade, não é caridoso. Não consegue ser caridoso. Ele não é caridoso nem com ele. Porque quando a pessoa é nessa situação, né, que vê o pobre como um lixo, ele vê aquele que é o serviçal dele como um escravo da vida, ele está se comprometendo altamente. Então, essas palavras que eu lembro muito, né, que dizia, sejam caridosos e sejam limpos diante de Deus. Então, nós temos que lembrar disso, porque a nossa limpeza é interior, não é o outro me ajudar. O outro pode me ajudar, mas eu tenho que buscar essa ajuda, eu tenho que buscar de mim mesma a minha caridade. Meu Deus, eu ainda sou muito impulsiva, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que pensar que isso não me leva a nada. Eu sou muito mentiroso, mentirosa, eu tenho que deixar isso de lado, porque isso infelicita as pessoas e me prejudica. Porque cada vez que a gente fala uma mentira que prejudique alguém, é uma mancha na nossa vida, é uma mancha no nosso perispírito. E a gente não lembra desse detalhe. E quando a gente parte, aquilo está lá registrado, aquilo está lá com determinação. Você fez isso. Então não temos como fugir. Por isso que ele lembra dessa palavra dele, que nós procuremos ser limpos, para que a gente não tenha essas máculas quando nós desencarnamos. É tão feliz um espírito que deixou aquela boa lembrança, porque ninguém vai sair daqui anjinho, como eu falei, mas vai sair daqui leve muitas vezes, vai ter um lugar melhor para ficar, vai ser bem recebido pelos seus amados lá no plano espiritual. Isso que faz bem. E quantos espíritos, coitados, né, que são infelicitados porque não usaram de caridade nem consigo mesmo, e além de fazer maldade para os outros. Então, que nós procuremos sempre lembrar disso. Vamos começar, no dia de hoje, a lembrar
quando nós vemos uma pessoa caída no chão, eu não vou botar a mão naquela criatura. Realmente, a gente não tem nem como, porque às vezes a pessoa não vai se sentir bem ou vai reagir de uma forma errada. A gente chama alguém, poxa, vai lá, vê o que está acontecendo com aquela criatura, porque ele está jogado no chão ali. Né? Teve um rapaz ali em frente ao Petrofruta, que eu falei com o senhor, né, que estava lá, o senhor estava olhando e falei, o senhor podia ir lá na guarda, lá pedir para vir ver esse rapaz aqui. Mas ele está bêbado. Eu falei, mas ao menos ver se ele não está passando mal, porque a pessoa morre ali sem assistência nenhuma. Não importa se ele está bêbado, se ele fez besteira, o que importa é ajudar aquele ser humano, que é a nossa condição de caridade, né? Eu trouxe esse livrinho também, que vocês todos conhecem, né? Fonte Viva. E essa lição é muito maravilhosa, porque ela fala justamente, né, sobre caridade conosco e com todos. Não faça os publicanos também o mesmo, isso Jesus falando, né, que os publicanos chegavam lá e doavam, né, aquele dinheiro todo, né, e tinha aquela pompa toda, mas não tinha, eles eram como túmulos caiados, né, e podres por dentro, quer dizer, não tinha nada de bom deles, né. Então, esse aqui está em Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum, irrepressivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer as exigências legais, exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na cena diária. Então, isso aqui, quando ele fala, né, com essas palavras de Mateus, fazendo bastante na esfera das obrigações. Porque é a nossa obrigação, nós temos obrigações. E dizer, eu não tenho mais obrigação, eu estou com idade, não quero mais fazer nada. E não é bem por aí, né? Quando nós temos saúde, quando nós estamos podendo, nós temos a felicidade de fazer. Não vamos pensar em obrigação, né? É uma coisa gostosa de fazer, é uma coisa que nos vai aliviar muita coisa, porque o trabalho, né, como ele fala aqui, as tarefas, são coisas que nos elevam, muitas vezes, né? Estar numa casa espírita, vocês saíram de casa, vieram para cá, isso é uma tarefa, vocês estão recebendo, né? Estão recebendo as graças da espiritualidade, com certeza. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar a utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então, essas perguntas aqui são muito importantes, né?
Aguardas com paciência onde outros desesperam. Porque às vezes você vê uma pessoa desesperada e você briga com ela, né? Ainda mais quando você é espírita, né? Você é espírita, não pode fazer isso, não pode ser assim, né? Quando a gente é espírita, a gente é muito cobrado, né? Eu mesmo já passei por isso. Ah, mas você é espírita, por que você está fazendo isso? Pois é, você tem razão. Eu estou indo para o espiritismo, ainda não sou espírita. Porque ser espírita é muito difícil, né? É muito difícil. Então, essa pergunta é muito interessante, porque realmente, né? A gente às vezes vê uma pessoa em desespero, a gente ou entra em desespero também, ou então fica com raiva. É sempre assim, né? E essa outra pergunta que ele fala, né? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? O que eu estou dando no meu dia a dia? O meu pensamento do bem, a minha boa palavra, a minha direção para aquela pessoa que realmente está precisando da minha ajuda, né? São perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. E essa pergunta aqui também que é muito importante, né? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram frutíferas? Porque a gente cobra das pessoas, né? Ah, mas você vai mudar, você tem que mudar, você não pode ser assim, você tem que produzir, você tem que ser alguém, você tem que ser melhor, você tem que amar. Muitas vezes a gente vai cobrando das pessoas. Mas essa pessoa, ela ainda não está conseguindo levar na vida dela aquilo que a gente já pode fazer. Então, nós temos que ter caridade com essa pessoa, deixar que ela tenha o tempo dela. Se ela tiver tempo, se ela usar bem o tempo, ela terá o tempo necessário para a sua mudança. Então, não é preciso que eu fique, né, cobrando, mostrando para ela, porque ela sabe, cada um de nós sabe onde a gente está bem, onde a gente não está bem, o que nós precisamos, o que está demais na nossa vida, não é? A gente sabe, tudo isso a gente sabe. E aproveites com êxito o material que outrem desprezou por imprestável. Então, esse aproveitar o material é aquela coisa, né? Ah, a pessoa deixou em mim uma mágoa muito grande, né? O que eu devo fazer? Eu devo deixar de lado ou desprezar aquela pessoa porque ela me magoou muito? Eu devo pedir a permissão à espiritualidade que olhe por ela, né? Porque a mágoa, se eu entro nessa mágoa, se eu aproveito, né? Porque aqui está, aproveitas com êxito, né? Se eu aproveito aquilo ali e me sinto magoada, me sinto doente por causa daquilo, o prejudicado maior sou eu. Então eu vou faltar com caridade 2 vezes, com raiva daquela pessoa, magoada com aquela pessoa e fazendo com que a minha saúde fique diferente, né? Entre em pânico muitas vezes. Então, nós temos condições inúmeras de seguir o caminho do bem, da caridade. Basta que nós queiramos, olhemos para o lado, porque muitas vezes nós não olhamos para o lado de fora, nós olhamos para o nosso lado de dentro. E não só caridade como eu falei, material, mas caridade com os animais, caridade com a natureza. Quantas vezes as pessoas estão faltando com caridade, demais da conta, né? Judiando dos animaizinhos que são obras de Deus como nós, são criaturas de Deus. A natureza que Deus mandou tão maravilhosa, né? Com condições de nós até nos alimentarmos através dela. Então, há muita coisa errada em relação ao nosso proceder de humano diante de Deus, com essa ingratidão, porque é uma ingratidão quando nós não damos valor àquilo que Deus nos proporciona. E o que eu faço para Deus? O que eu dou a Deus? Ah, muito obrigada, Senhor. Não é o bastante. Esse meu muito obrigada, Senhor, tem que ter as mãos trabalhando. Que a obra não é só na voz, não é só no pensamento, não é só no ouvido. As mãos trabalhando. Trabalhando de acordo para que eu possa me sentir bem e fazer com que alguém se sinta bem. Então, respeito. Essa palavra, infelizmente,
parece que desuso na humanidade, infelizmente. Diante de muitas pessoas está em desuso, mas o respeito é uma coisa muito séria conosco, com o próximo e com as leis divinas. Porque se eu falho em algum ponto desse que nós falamos aqui da caridade, eu estou faltando com Deus. Estou faltando com esse Pai que me proporciona estar aqui para eu me recuperar. Então, esse finalzinho aqui da palavra de Paulo, quando ele diz, né, que todos pratiquem a caridade, que praticam a caridade, serão discípulos de Jesus. Então, se eu quero ser um discípulo de Jesus, não importa quanto tempo vai levar isso, mas eu preciso começar a praticar os ensinamentos de Jesus de acordo com o que eu tenho na minha vida. Eu não posso fazer tudo, ninguém vai ser santo de uma hora para outra, ninguém vai poder fazer caridade. Não. Mas eu posso aos pouquinhos fazendo. O mínimo que eu fizer, eu já estou ganhando um pontinho na espiritualidade a meu favor. Então, pensemos sempre que o nosso caminho de salvação é a caridade. Se eu não me salvar, se eu não tiver um lugar bom no plano espiritual, é porque eu falhei. Eu falhei nesse sentido. Eu muitas vezes falhei a caridade com meus pais, a caridade dentro da casa espírita ou na igreja, né? Faltei com a caridade no irmão caído na rua. Isso tudo nos faz pesar muito na nossa vida. E nós temos inúmeros tempos, e inúmeras condições de fazer com que nós pratiquemos a caridade. Então, a caridade é uma bênção divina. E agora eu vou colocar aqui uma musiquinha para nós. Deixa eu só ligar, né? Que para vocês ouvirem, que também vem de encontro à caridade. Não fugiu. Só um minutinho, gente. Caridade, tadinha. Pela fé, pelo amor, pela luz e
Então é isso, meus irmãos, né? Essa música vem bem de encontro, né? Falando da caridade, que nós possamos lembrar desses detalhes, né? Ai, Jesus, está tudo, espera aí. Senão continuam ligados. Ai, meu Deus do céu, o celular é um caso, né? Mas então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Uma boa tarde, uma boa semana. E vamos de nós na caridade, né? Aí a gente vai falar assim, ai meu Deus do céu, hoje amanhã já é terça-feira. Ai, já é falta de caridade. Graças a Deus que é terça-feira. Não vai ser para quem já vai partir, né? Ou partiu, né? Muita paz para todos, gente. Muito obrigada. Obrigada, Maria Luísa, pela palestra, pela música tão linda. E a música também é uma forma muito boa de nos ajudar. Eu vou aproveitar, falando em música, nós temos, não sei se essa é a primeira vez na casa, não? Ah, desculpa, eu não tinha visto ainda. Tem alguém vindo pela primeira vez hoje? Uma pergunta que a gente faz é que às vezes a gente lá atrás, o óculos então e a luz do sol, a gente não enxerga quem está lá atrás, me perdoe. Nós temos a nossa reunião de vibração, que é de 4 às 4h30, aqui ao lado, no Salão Amarelo, tá bom, Ismael? Bem, agora eu vou dar alguns recados. A UMEP está fazendo a campanha para a construção do elevador, que vai ajudar muita gente, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Um elevador ajuda. Sua ajuda é muito importante, com certeza. Informações com a diretoria ou pelo nosso Instagram. Segundo sábado do mês, dia 11/7, às 10 horas, o nosso encontro de mãos dadas, grupo de apoio aos enlutados, aqui na UMEP mesmo. Dia 18/7, às 15 horas, na UMEP, pintura mediúnica com Florencio Anton. Dia 25/7, às 19 horas, na UMEP, peça O Riso é uma Prece, e os ingressos estão na nossa livraria. Tá bom? Bem, então vou pedir nosso irmão Eduardo para fazer nossa prece de encerramento. Muito obrigada pela presença de todos e uma boa tarde. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Mestre, espíritos amigos e protetores dessa casa, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos dividindo esse espaço e essa vibração, e podermos ter ouvido as palavras da nossa irmã Maria Luísa com esclarecimento, com muito amor sobre a caridade. A caridade, às vezes, é só um olhar, um sorriso, um aceno de cabeça para aquela pessoa que está precisando de um sinal para poder se sentir melhor, se sentir que está no caminho certo. Tudo, se possamos fazer com muito amor, é caridade. E a caridade sempre nos vai para aquela pessoa que nós estamos nos dirigindo, mas também volta para o nosso coração. Mestre,
nos conceda uma semana de muita paz, amor e luz. Que assim seja, graças a Deus.